pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, falando sobre o HGBS, fundo de shoppings da Rede, um dos fundos mais antigos que a gente tem aí na nossa bolsa, que também acabou de passar por desdobramento. Acho que o vídeo de domingo deixou clara a minha opinião sobre isso, não quero mais falar sobre esse assunto. Passou por um desdobramento 10-1, só que como a cota dele era acima de 200, ele está negociando na base 20, digamos, né? Mas vamos lá, mais um mês acompanhando, mas antes de entrar no relatório gerencial, aquele pedido sincero: curta este vídeo, você vai me ajudar bastante. Aí vocês já estão cansados de ouvir eu pedindo, é exatamente para você chegar e agora, e aí apertar esse botãozinho que tem aqui embaixo, você vai me ajudar bastante a que o YouTube entenda que os meus vídeos são bons e distribua para mais pessoas, fazendo com que o canal cresça. Beleza, pessoal? Então bora para o relatório gerencial de abril do HGBS. Então vamos lá, pessoal, relatório gerencial agora de abril, sem muitas novidades. O relatório ainda não representa a situação de desdobramento, então a gente tem que só colocar, jogar a vírgula para cá, né? Cota patrimonial 21, cota de mercado 19, né? Só jogar para cá a vírgula, porque ele fez base 10. Aqui na parte de mercado a gente já falou bastante outros fundos. Falando aqui sobre aqui a questão do desdobramento, né? O fundo passou a ter, antes tinha 12 milhões de cotas, passou a ter 129 milhões de cotas, e aqui é sempre importante, né? Sempre deixar claro que não há nenhum impacto no patrimônio do fundo, porque enquanto as cotas multiplicam por 10, o preço divide por 10, mantendo a mesma coisa. É a pizza de 4 pedaços que virou uma pizza de 8, mantendo o mesmo tamanho de pizza. Aqui sobre a situação atual do mercado de shopping. E aqui, pessoal, falando sobre os indicadores operacionais do HGBS, como os outros fundos, vocês têm noção de que março foi um mês muito ruim, porque março não teve Páscoa e também teve o Carnaval, ou seja, você não tem um evento que normalmente traz muito dinheiro para os shoppings e ainda tem um evento que tira pessoas dos shoppings. E mesmo assim, todos os fundos que até agora eu analisei estão trazendo resultados positivos. Claro que muito abaixo do normal, mas ainda resultados positivos. Ou seja, vendas, por exemplo, teve um aumento de 0,8 em relação a março do mesmo ano. E aí, pessoal, é importante vocês entenderem que você está comparando um mês de março sem Páscoa com o mês de março do ano passado que teve Páscoa. Então, para vocês verem que como os shoppings ainda conseguiram trazer retorno. Então, próximo mês a tendência é que os resultados venham muito acima. E aqui é um ponto super importante para você entender o porquê que você não pode usar um mês para fazer estudo de um fundo, dos resultados do fundo. Usar, por exemplo, março, você vai jogar o preço lá para as cucuia, porque o resultado foi muito ruim. Então, vendas 0,8, vacância continua em linha aí, 4,8%. E o NOI que aumentou 4,9%. Assim, se a gente for pegar, tá na média com os outros shoppings, assim, com os outros fundos, né? Março muito ruim. Bom, continuando aqui, pessoal, a gente vê aqui os gráficos, né? Os indicadores, vendas totais, vacância caindo, evolução do NOI, a gente sempre comparando e o NOI, vocês vejam que do ano passado 73 e esse ano 76, considerando que aqui teve Páscoa, né? Então, isso é muito importante. Pessoal, aqui outros indicadores, e aqui eu queria falar um pouquinho sobre custo de operação, que é um indicador que eu não tenho falado para vocês sobre ele. Eu quero colocar uma imagem aqui na tela para mostrar para vocês o que é o custo de operação, para vocês entenderem, quando estiverem analisando fundos de shopping, entender o que é o custo de operação. Então, pessoal, o custo de operação, eu até coloquei como definição aqui, é o total pago pelo lojista ao shopping. Então é aluguel, condomínio, promoção, então, mas é uma porcentagem do faturamento bruto, ou seja, tudo que o lojista recebe faz a porcentagem pelo que ele pagou. Então, quando a gente tem um valor aí de custo de ocupação de 8 a 12%, é saudável. Menor que 8% significa que o lojista está com uma boa margem, mas pode indicar que ele está cobrando pouco do lojista. O shopping está cobrando pouco para o lojista porque ele está recebendo menos. Então é menos receita para o shopping. Para o lojista é ótimo, porque ele está pagando menos em relação ao faturamento dele, mas pode indicar aí que o fundo está recebendo, o shopping está recebendo menos. Já no caso de uma
um 13% aí, acima de 13%, é um alerta porque pode estar pressionando, o shopping está pressionando muito o lojista a pagar os valores. Então, por exemplo, o aluguel pode estar muito mais caro. Então isso faz com que possa ter inadimplência. E é claro que a gente tem sempre que observar aí setores diferentes, né? A alimentação tolera um pouco mais, um custo um pouco maior do que vestuário, também depende da localização do shopping. Então aqui, pessoal, só para a gente entender o que é esse custo de ocupação, quando vocês estiverem vendo aí em outros relatórios, entender o que é esse custo de operação. Então, pela regra que a gente colocou lá de 8% a 12%, tá ok aí o custo de ocupação e a gente vê que ele não aumentou. Teve alguns meses, alguns trimestres que ele caiu, ou seja, o shopping recebendo menos do que deveria, mas voltando a, não menos que deveria, né? Não pressionando tanto o lojista, mas aí voltando a um patamar interessante aí e também não sufocando muito o lojista. Venda de mesmas lojas é um outro indicador que eu já expliquei para vocês em outros fundos, mas é um indicador importante que você vê a evolução do preço de vendas de lojas que estavam no portfólio no ano anterior e continuam no mesmo ano, porque você pode ter saída de loja, então você não consegue pegar muito bem. Quando você tem a mesma loja no ano passado e nesse, você consegue ter, bom, beleza, essa loja aí, ela continuou, então você tem um aumento, isso é muito bom, porque você está vendo que as lojas que continuaram no shopping continuam trazendo bom resultado. Isso também é bom para você ver quando entra portfólio novo no shopping, para medir isso, porque o portfólio novo não entraria no venda de mesmas lojas. Aí você vê, se caiu, é porque o portfólio novo está afetando as lojas que já estavam, se aumentou, ele está potencializando. É um bom indicador também. E tem vendas e aluguel também, né, de mesmas lojas. Então aqui a gente vê, né, pessoal, como eu falei para vocês, o fundo gerou 1,20, pagou 1,70, a receita imobiliária muito afetada, claro, pelo mês de março, mas é plausível e entendível. A gente vê que o fundo usou bastante reserva, mas ainda está com uma reserva tranquila aí para manter 1,60 até o final do semestre, ou seja, mais 2 meses. Mas foi o que eu falei para vocês, pessoal, estejam cientes que no próximo semestre, não tendo nada de venda, o fundo vai reduzir o rendimento dele. Lembrando que o recorrente do fundo está por volta de 1,40 a 1,45. Como o próprio o último informe de emissão, eles colocaram esse recorrente. Eu tinha calculado 1,50, mas eles colocaram 1,40, são um pouco mais conservadores. Então, provavelmente o fundo vai reduzir rendimento se não tiver nenhuma venda para o próximo semestre. Então aqui a parte de rentabilidade. A parte de alavancagem, o fundo está muito tranquilo, representa aí 11% do PL. Se a gente for pegar do ativo, é até menor que isso, mas o fundo está bem endereçado, sem problemas nenhum. Beleza, pessoal? Mais um mês aí acompanhando o grande HGBS, que agora virou HGBS base 10, com base 20. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.